Bom dia, turminha do segundo ano. Tudo bem com vocês, meus amores? E aí, acordaram cedo para mais uma aula de língua portuguesa? Então, hoje a tia Lucivânia vai iniciar a nossa aula com a leitura da fábula A Raposa e a Cegonha, né? Porque ler é muito importante, né? Quando a gente lê, a gente tem ideias, a gente fala bem, a gente escreve bem, não é isso? Tem contato com as palavras, ó. Eu tenho certeza que vocês estão lendo. Então preste atenção agora, ó, na fábula que a tia vai contar, certo? Que a tia vai ler, né? Então, a raposa e a cegonha. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar, querendo pregar uma peça na outra. Serviu sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema. Mas, pobre da cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha. Mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, amoladíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa, faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui muito grosseira com ela primeiro. Moral da história: trate os outros tal como deseja ser tratado. E aí, meus amores, vocês gostaram da fábula de Esopo? Então, o que a gente aprende, né, com a leitura dessa fábula, com a moral da história, né, quando diz assim: trate os outros tal como deseja ser tratado. Então, primeiro a raposa convidou a cegonha. Mas a raposa tratou bem a cegonha, a sua amiga? Não tratou. A raposa, ela fez de propósito, né? Colocou a comida num prato raso, porque sabia que a cegonha, ó, não podia, porque tinha o bico comprido, não é isso? E a cegonha, coitada, ficou tristinha, mas, né? Não brigou com a raposa, simplesmente resolveu retribuir também com o jantar. E aí, quando a raposa chegou na casa da cegonha, então a cegonha, né, colocou a vasilha, né, da comida do jeito que ela comia, adaptada para o bico dela. Mas a raposa não conseguiu. Então, por que a cegonha fez isso? Porque a raposa fez. Então a raposa fez primeiro e ela percebeu que não pode fazer. Depois ela, no caminho, ela percebeu que não pode fazer maldade para as pessoas. Não é isso? Porque
a gente não pode fazer com as pessoas aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente, não é isso? Então, se eu não gosto de ser tratada mal, eu não vou tratar mal a ninguém, não é isso? Então, se eu sou uma pessoa que eu gosto de receber carinho, amor, atenção, eu também tenho que fazer isso para com o próximo, não é isso? É tratar bem, dar amor, atenção, carinho, né? E a raposa, ó, não foi assim com a cegonha. Ela tratou mal a cegonha, porque ela sabia que não tinha condições da cegonha comer no prato raso que ela colocou. Não é isso? Então, meus amores, o que foi que vocês acharam? E vocês? Vocês não são assim não, né? Como a raposa, não trata mal os coleguinhas, né? Porque não podemos tratar as pessoas com maldade, não é isso? Com atitudes maldosas, assim como a raposa fez. Não pode, certo? Espero que vocês tenham gostado. Então, ó, a tia Lucivânia aprendeu essa historinha, por quê? Porque a tia Lucivânia leu. Vocês ouviram a tia Lucivânia porque a tia Lucivânia estava lendo. Então é isso aí, ó. A gente aprende as histórias e elas ficam guardadas, ó, na nossa mente. Por quê? Porque a gente aprende através da leitura, né? Quando a gente lê, quando a gente ouve. Certo, meus amores? Então, ó, pratiquem sempre a leitura. E hoje, na nossa aula, faremos a correção da atividade anterior que vocês realizaram no caderno. E também hoje vamos ver, né, a ortografia, palavras com E e com I. Certo, meus amores? Vamos lá? Então, turminha do segundo ano, vamos lá para mais uma correção. Então, aí no caderno de vocês, de língua portuguesa, né? A atividade que vocês realizaram na aula anterior. Preste atenção direitinho na correção, na escrita das palavras, certo? Muita atenção na hora da correção. Vamos lá, meus amores? E qualquer dúvida é só chamar a tia, certo? Então, primeiro, separe a sílaba das palavras e classifique-as em ato ou ditongo. Então, letra A, coelho, ó, coelho. Então, observe aí, ó, a vogal O e a vogal E, elas ficaram em sílabas diferentes, né? Se separaram. Então, quando isso acontece, nós classificamos, né, classificamos essa palavra como o quê? Hiato, certo? Quando as vogais ficam em sílabas separadas. Criativo, ó, criativo. Então, vocês estão vendo aí, né, 4 grupos de sons, ou seja, 4 sílabas, né? Então, nós temos um hiato também. Por que hiato? Ó, o I e o A, ó, estão separados, né? A vogal I e a vogal A, eles estão em sílabas diferentes, se separaram. Então, quando isso acontece, nós classificamos a palavra como hiato. Letra C, avisou, ó. Observe, vamos lá com a tia, acompanha, ó. Avisou. Então, quando eu pronuncio a palavra avisou, observe que o A, ele fica sozinho, é um grupo de som. Avisou, certo? Então, observe que a vogal O e a vogal U, elas ficaram juntinhas, ó. Juntinhas. Então, são 2 vogais. Quando acontece isso, de 2 vogais ficarem numa mesma sílaba, nós dizemos que essa palavra é o que? Classificada como ditongo, ó. Lembre da palavra 2, ditongo, ó. 2 vogais juntinhas em uma mesma sílaba, certo? Alguma dúvida? Letra D, sair. É o sair. Então, ó, a vogal A e a vogal I, elas também ficaram em sílabas diferentes.
diferente, né? Se separaram. Então, nós temos um hiato, né? Essa palavra classificada como hiato. Letra E, vassoura. 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 Ó, 3 grupos de sons, 3 sílabas, não é isso? Mas quanto ao encontro vocálico, ó, 2 vogais juntinhas, ó, coladinhas em uma mesma sílaba, não é isso? Então, nós dizemos que essa palavra é o quê? Classificada como ditongo, ó, porque as 2 vogais ficaram numa mesma sílaba, né? Juntinhas. Sabiá, ó, sabia. Ó, o I, o A, a vogal I, a vogal A se separar. Então, ela é o quê? Hiato. Traseiro, traseiro. Que foi que aconteceu aí, hein? Ó, o E e o I ficaram juntinhos em uma mesma sílaba, né? O mesmo grupo de som. Então, ó, o E e o I juntinho, a vogal E e a vogal I, então é o que? Ditongo. Encontro vocálico, já diz, ó, vocálico, vem de vogal. Então, encontro vocálico é o encontro de vogais, não é isso? Estão lembrados? Vamos agora, não separa, né? Então, ó, nós temos aí o A e o O juntinhos, né? 2 vogais juntinhas, então, ditongo. Agora a letra aí, ó, passear, lembrando que os 2 S, eles não podem ficar junto também não, viu, gente? Eles sempre ficam em sílabas diferentes, ó, sempre separam. Passear. Hiato, né? Por que hiato? E aí estão achando, já descobriram por que hiato, ó? Porque a vogal E e a vogal A ficaram em sílabas separadas, né? Quando isso acontece, nós classificamos a palavra como hiato. Museu, museu, ó, o E e o U ficaram juntinhos em uma mesma sílaba, então o que? Ditongo. História, história, ó, hiato também, se separaram. Coisa, ó, ditongo, o O e o I, a vogal O e o I ficaram juntinhas. Certo, meus amores? Alguma dúvida? Então, encontro vocálico é encontro de vogais em uma palavra, ó. Vocálico vem de vogais, certo? Então, meus amores, e como a tia falou, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as palavras com E e I, certo? Então, peguem aí o livro de vocês de língua portuguesa na página 64 e acompanhem a leitura aí com a tia. Vamos lá? Então, hoje é domingo, é uma parlenda, certo? Lembra que a gente falou sobre a parlenda? Então, hoje é domingo. Pé de cachimbo. O cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é fino, bate no sino. O sino é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então, né, de domínio público. E aí, meus amores, gostaram da parlenda? Então, observe, né, as palavras destacadas aí, ó, nós temos a palavra valente, nós temos a palavra gente, né? Então, né? Muitas vezes a gente pronuncia e escreve. E para a gente ter a escrita correta, nós devemos prestar bastante atenção, tanto na questão da escrita, como na questão da pronúncia. Certo, meus amores? Então, ó, tem palavras que terminam com a vogal E, né? Mas quando nós falamos, né, quando a gente pronuncia, tem um som de I. Então, temos que ficar atentos na hora de escrever. Então, observe aqui essas palavras retiradas da parlenda, né, que a gente leu agora. Então, ó,
hoje. Observe, ó, hoje, aqui, ó, escreve com E. Mas quando a gente pronuncia com I, ó, hoje, certo? Então tem que prestar atenção na escrita dessas palavras. Pede, ó, como é que se escreve a palavra pede? Com E. Mas a gente pronuncia, né, o E com o som de I. Bate, também, ó, com E. Mas quando a gente pronuncia, ó, bate, o E tem um som de I. Valente. Acompanha aí a tia com a leitura, vamos lá? Valente. Ó, valente tem um som de... se escreve com E, mas tem um som de I, certo? Gente. Ó, acompanha com a tia. Gente. Então, gente escreve com E, mas quando a gente pronuncia, sai o som de I, né? Ó, ó, escreve aqui, ó, como vocês estão vendo aí, mas a gente pronuncia o quê? De, né? O E tem um som de I. Então, temos que ficar bastante atentos à escrita dessas palavras. Por isso que é importante vocês praticarem a leitura. Porque quanto mais vocês praticam a leitura, mais vocês escrevem corretos, não é isso? Escreve correto porque está tendo contato direto com as palavras. E também, gente, vale lembrar que são escritas com E as palavras, né, que derivam, ou seja, que surgem de outras palavras, né, terminadas em, ó, preste atenção aqui, ó, OA. Então, ó, abençoar, ó, abençoe com E. Perdoar, perdoe, ó, com E. Magoar, magoe, com E. Continuar, continue, com E. Flutuar, flutue, certo? Então, são escritas, né, com E as palavras que derivam de palavras terminadas em OA, ok? Palavras derivadas são palavras que surgem de outras palavras, como vocês estão vendo aí. Ok, meus amores? E agora vamos praticar um pouco com uma atividade no livro. Vamos lá, a tia vai colocar logo abaixo a proposta de atividade. Beijos, qualquer dúvida é só chamar, certo?